Foi nessa época, inclusive, que comecei a ter essa relação que veio me dar problema lá na frente. Né? Que eu era diretor financeiro do Clube de Golfe de Brasília. E a gente tinha feito, era a primeira vez que tinha tido uma gestão profissional no clube. Então o clube, quando a gente assumiu... Clube de golfe? Clube de Golfe de Brasília. Nossa, é uma coisa de burguês fedorento, hein, tá Cobori? Vendo? Tudo a ver, né? E depois eu cheguei a ser vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe. Caralho. E aí É verdade que tá tudo no movimento tá tudo no quadril, na hora de bater os altares? É que eles chamam de swing, né? É o swing. Tá tudo o movimento Na verdade, o seu corpo tem que ter um movimento de um eixo, né? Você tem que ser um eixo perfeito. Não é pegar assim. E dar uma porrada com os braços, né? Tá, a primeira vez que você vai assim, você nem acerta a bola, né? Você acha que você tem que vir e tal. Ele tem que ter um movimento teoricamente perfeito em cima do seu eixo, né? Entendi. Por isso que o quadril você não pode... Por isso que tem toda aquela pose quando os caras vão bater na bola. Tem uma Tiger Woods. Aquela frescura. Tá? E outra, tem que ser suavidade, não é força. Tem um monte de coisa, é ritmo, não é força. Tu era bom nisso? Cara, eu cheguei a ser bom depois que eu comecei a jogar. Mas aí logo eu virei cartola, né? Aí os caras... Quando eles fizeram essa gestão profissional, eles falaram assim, não, como a gente tá precisando de um diretor financeiro e tal. E eu aceitei, entrei na chapa. Quando a gente assumiu, assim... Porque clubes esportivos, geralmente, é meio amadora a gestão, né? Imagina clube de golfe. É tipo assim, pega um sócio aí, põe aí só para fazer a manutenção e tal. E aí eles tinham contratado uma nova irrigação pro campo. E uma nova irrigação num campo de golfe, o campo de golfe é enorme, 18 buracos, é gigante lá em Brasília. E aí trocar a irrigação é você trocar praticamente o coração do negócio, né? É você rasgar o campo inteiro, trocar toda a tubulação, tem que ficar irrigando o tempo. Então eles tinham feito uma puta dívida lá com o banco para fazer isso aí. E o clube já tinha uma certa dívida, tinha um endividamento para fazer irrigação, aí foi quando a gente entrou. Foi até um dos motivos para profissionalizar a gestão, né? E aí quando eu entrei, eu tinha toda já uma experiência de negociação, essas coisas. Aí eu chamei a empresa de irrigação, a gente conseguiu negociar. Eu cancelei o empréstimo que a gente tinha tomado no Unibanco, de R$1 milhão para ajudar a fazer. Eu cancelei o empréstimo, negociei com a empresa de irrigação e a gente conseguiu trocar toda a irrigação só com o fluxo de caixa do próprio clube. E aí a gente ficou reconhecido assim como uma gestão profissional boa, uma boa gestão profissional do clube de golfe. E aí quando um conselheiro do clube de golfe me procurou para ajudar na operação que a empresa dele tinha sofrido uma tentativa de aquisição, né? Aí nessa época foi a CETIP. Hoje a CETIP é a B3, né? A B3 é uma fusão da CETIP com a Bovespa. Tá. Então a CETIP era o balcão de títulos privados. Então todo CDB de banco, essas coisas, era tudo a CETIP que fazia a custódia e as transações, a liquidação financeira dessas transações. Então o embrião sei lá, do mercado financeiro aqui de São Paulo. Era a Bovespa e a CETIP. Né? E fez a fusão, hoje é a B3. A B3 faz tudo hoje, né? Tá. Uma fusão e a Bolsa do Rio, o que aconteceu? O Nagy Narras quebrou a Bolsa do Rio, né? Isso é uma história boa de contar também, né? Então tá bom, daqui a pouco tu me conta. E aí, a gente ficou reconhecido como ter sido, eles procurou, a CETIP comprou uma empresa, a maior empresa de gravames do Brasil, fazia registro de contrato eletrônico de financiamento de automóveis. Era uma empresa chamada GRV Gravames, que era do Carlos Montenegro, né? E a CETIP comprou essa empresa e a única outra empresa que fazia era essa empresa desse cara que me procurou. Que tinha sede em Brasília e tinha 5 estados no Brasil que eles faziam. E esse cara tinha sofrido uma tentativa de aquisição. Que aí a CETIP comprou a GRV, que era do cara do Ibope, e logo em seguida tentou comprar essa empresa. Falou, vou ficar com o mercado todo. Tentou comprar a empresa. E aí ele me procurou. Na época eu não quis assessorar. Eu só indiquei um amigo aqui de São Paulo, que inclusive tinha um livro sobre fusões e aquisições, indiquei. E aí assessorou via ele. Só que o analista dessa boutique de M&A, que foi fazer a operação, a gente ficou muito próximo. Aí a gente tinha um outro amigo, o Fernando, que voltou de Londres. Eles dois tinham feito estágio em Londres, numa boutique de M&A lá. Esse menino, que era o Luiz, tinha voltado e ficado nessa boutique. Ele foi fazer essa operação, o outro voltou de Londres. Só que eles eram muito novos na época, eles tinham, sei lá, 25 anos, né? Tá. E aí eles me conheceram na amizade, eles me chamaram e falaram assim, pô, vamos abrir uma boutique nossa e tal, né? Só que a gente precisa de você. Na época eu já tinha cabelo grisalho, né? Tá. Já tinha 40 e tantos anos, já era do mercado financeiro, já tinha uma certa história, credibilidade, era professor do IBMEC, aparecia na Globo direto, então tinha um apelo ali de... Porque eles falaram, pô, se a gente abre uma boutique, 2 meninos de 25, quem vai receber a gente, né? O que tu ficava falando na Globo lá, cara? Quero falar sobre economia.
Por isso que até hoje as pessoas acham que eu sou economista. Eu não sou economista, eu sou financista, né? Apesar de entender de economia, porque eu gosto e eu leio muito, né, principalmente de economia política, eu sou um financista. Que é o coração, na realidade, da economia, no final das contas, cai em finanças. Por isso que hoje eu falo muito de geopolítica, né? Porque a geopolítica está muito atrelado a finanças empresariais, assim, a oligarquias empresariais que dominam o mundo. Haja vista tudo que a gente está vendo, né? Tanto das big techs quanto do capitalismo financeiro, tudo isso está ligado a finanças, né? Isso não é, teoricamente, macroeconomia, né? E aí eles me chamaram, falaram, vamos, a gente precisa ir, seus cabelos grisalhos aí, pra gente tocar um negócio. E a gente abriu uma boutique, abriu ali na Marisa, ali do lado do Parque Trianon, frente ao MASP. Uma salinha, só cabia nós 3, assim. A gente contratou um estagiário e não podia entrar, um tinha que sair para entrar o outro. E como é que ficou o campo de golfe lá? Tu largou? Cara, aí eu fui tocando como cartola, depois eu virei secretário-geral do clube de golfe. E depois eu ajudei na eleição quando o golfe estava vindo para o Rio, a gente estava na época da construção lá, sabe, no Rio tem um campo de golfe público, né? Tô ligado, Você que é de lá. E aí o Paulo Pacheco, que é meu amigo, ele é do Rio. Ele é um grande empresário lá da área de saúde, né? E aí a gente chama ele de Pachequinho. O Pachequinho falou, Cobori, vamos concorrer aí à presidência, né, da Confederação Brasileira de Golfe e tal, também nessa pegada de profissionalizar, não sei o quê. Aí ele me convidou, ajudei a eleger ele, né, pela influência que eu tinha na Federação de Golfe do Centro-Oeste. Os caras gostavam de tudo, tinha feito uma boa gestão e tudo mais. E aí, né, as confederações, igual de futebol, quem elege o presidente da confederação são as federações, né? E aí o voto da federação lá do Centro-Oeste foi decisivo, né, pra gente eleger ele. E aí ele me colocou na chapa como vice-presidente. E aí eu virei vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, na época que o golfe estava voltando a ser olímpico depois de 100 anos, né, aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Eu fui lá acompanhar a construção do campo, fui lá durante as Olimpíadas, né? Então foi uma experiência bem legal, assim, de cartola mesmo, né? Cartola do golfe. Ali tu achou que tua vida tava incrível? Como é que qual que era o sentimento na época? Eu nunca fui um cara assim, eu nunca fui um cara que tive a ambição e a ganância como objetivo. As coisas foram acontecendo, né? Desde criança, assim. Vou aprender a consertar relógio. Eu não falei, vou ser um grande relojoeiro. Então, assim, tudo que eu tive vontade de fazer, eu sempre fiz e eu sempre me dei bem. Assim, sempre fui reconhecido, né? Pela capacidade de executar as coisas, pela estratégia e tal. Pela vontade, pela disciplina. Isso. Então, mesmo com cartola, eu nunca desejei, você, o vice-presidente da confederação, foi acontecendo, fui ajudando, sempre fui um cara muito leal, assim, né, eu acho que o Igor vai ser um cara bom para ser o presidente do Flamengo. Se eu tiver como ajudar, né, vou ajudar o Igor e tal. E sempre sem muito... Tanto que na outra eleição, na reeleição desse presidente, eu senti que ele precisava fazer alguns acordos para ser reeleito. E eu senti que ele estava precisando de uma cadeira, de uma vaga. E eu falei, putz, eu vou lá me oferecer, né? Para entregar. Ele ficou até surpreso, né? Falei, o Pachequinho, eu sei que nessa composição aí e tal, cara, minha vaga de vice-presidente tá aberta, fica à vontade e tal. Eu falei, não, Cobori e tal. Eu falei, pô, Pachequinho, eu sei como funciona o negócio. Se quiser, pode pôr. Eu não tenho vaidade nenhuma, cara, de ficar no cargo e tal. Eu entrei para te ajudar, te ajudei. E saio para te ajudar também, se for preciso. Então, assim, eu nunca tive esse apego. As coisas sempre foram acontecendo, né? Inclusive profissionalmente. Tudo que eu fiz profissionalmente foi acontecendo, né? Eu nunca desejei ser professor do BMEC. Uma vez me convidaram para dar uma palestra sobre valuation, sobre avaliação de empresas. Que eu já era do mercado financeiro, já conhecia. E aí eu fui dar uma palestra. Eu estava escrevendo meu livro, né? O meu primeiro livro de avaliação de empresas. E aí eu dei uma palestra no IBMEC. E os alunos gostaram muito da minha palestra, né? Gostaram muito da minha palestra e tal, fizeram uma pressão lá. E a coordenação do IBMEC me procurou e falou assim, você não quer ser professor do IBMEC? E eu tinha estudado no IBMEC, eu tinha feito o MBA de finanças. E aí me convidaram, virei professor do IBMEC. Fui professor durante 10 anos. Então, assim, nunca planejei, entendeu? Nunca era uma ambição, assim, planejada. Meu objetivo é esse. Foi acontecendo, né? E a boutique de M&A, mesmo jeito. Ela foi crescendo. Também nunca falei, vamos ser... Hoje é uma das maiores boutiques de M&A do Brasil, né? Mas depois do que aconteceu ali comigo, apesar eu costumo falar assim, tem muita gente que é pró de mim, tem muita mágoa com esses meus sócios da JK Capital. Eu não tenho mágoa, assim, mas não é que eu não tenho mágoa, assim, eu acho que
não tiveram muita lealdade assim de estar do meu lado depois que eu fui sofrer aquela injustiça de ser preso. Até hoje, eles fingem que eu não existo, que eu nunca existi na empresa, né? Que coisa. Finge que a empresa nasceu sozinha e tal, mas você sabe que toda empresa, a pior fase é a inicial, né? Porra! A pior fase é a inicial. Eu ainda tô na inicial, hein, família? A gente vendia o almoço para comprar a janta, cara. Mas quando eu fui preso, a empresa já estava bem. A gente já tinha sido contratado... Então não tô na inicial, não. Tá. A gente já tinha sido contratado, porque em M&A, assim, você começa a assessorar a venda porque primeiro dá mais dinheiro. Né? Assim, porque você ganha uma comissão e o seu interesse está alinhado. Se eu vender sua empresa por 100 milhões, eu ganho um X%. Se eu vender ela por 400 milhões, eu vou ganhar 4 vezes mais, mas, pô, tu também ganhou. Então a gente sempre faz o que a gente chama do sell side, o lado do vendedor. Né? Só que as boutiques que são boas, elas são contratadas para fazer o buy side, que é o lado do comprador. Só que o lado buy side não tem o interesse alinhado. Porque como o comprador quer pagar menos. Então se ele alinhar a minha remuneração como assessor a um percentual, está desalinhado, porque o meu interesse é vender, ganhar uma comissão maior. Então, geralmente, no buy side, porque, mesmo exemplo, né, ele vai querer, sua empresa vale 400 milhões, o comprador quer comprar por 300. Então, se ele atrelar a minha remuneração num percentual, vai estar desalinhado o meu interesse com o dele, entendeu? Então, geralmente, o buy side paga bem menos, eles pagam um valor fixo, né, para você coordenar as operações. Só que para o mercado profissional, você tem um reconhecimento muito maior. Putz, o cara foi contratado para assessorar o comprador. Porque o comprador geralmente é o grande, é o grandão. Né? Então a gente tinha acabado de ser contratado pela Croton, que quem estava por trás da Croton era um fundo de private equity americano, o maior fundo de private equity americano que investia em educação. Entendi. Quando eu fui preso, a gente estava fazendo essas operações. Eu estava viajando o Brasil inteiro para comprar faculdades e escolas de ensino médio. Quando aconteceu o que aconteceu comigo. Então, assim, a gente já estava em franca ascensão, a boutique já estava bem, já era reconhecida, né? Tanto que a gente foi contratado por uma empresa gigantesca, profissionalmente e tal. Eu estava assim meio que no auge, né, da minha carreira profissional. Como eu disse, como eu nunca planejei nada, estava assim... Tava só vivendo. Estava vivendo, mas teoricamente, depois, principalmente, como você falou, porra, eu estava no auge da minha carreira profissional. Né? Estava bem, tinha passado por uma grande crise do subprime, tinha aberto uma boutique de M&A, a boutique estava crescendo pra caramba, a gente era reconhecido no mercado. Eu dava entrevista na Globo quase toda semana dava entrevista na Globo, dava palestra no Brasil inteiro, era chamado para um monte de coisa. Todas as grandes negociações da boutique, quando me emperrava, eu era chamado para destravar, né? Minha função era até essa, para destravar. Então a gente tinha um relacionamento bom na boutique, assim, porque os meus outros 4 sócios, eles eram bem mais novos que eu, mas tecnicamente eles eram muito bons. Né? Então a gente tinha uma troca boa. Eu tinha muito mais experiência em negociação, em relacionamento, né, em interpessoal, eu tinha mais credibilidade, assim, o mercado me via bem, então é diferente, né? Hoje o mundo mudou, né? Hoje, se eu for no negócio, eu falo, te vi no Flow, mas na época, assim, porra, te vi ontem na Globo, né? Você estava lá no Jornal Nacional. Então era até uma forma de abrir portas, né? Vou falar com o presidente da tal empresa. Quem vem aí? O Cobori. Pô, vi esse cara no Jornal Nacional ontem e tal. Então era uma forma também, essa credibilidade. Então eu estava no auge, assim, quando aconteceu isso, né? Quando aconteceu o fato de eu ter sido preso. E aí, esses sócios no evento, inclusive no dia que eu estava sendo preso, cara, minha preocupação era com eles. A gente ia ter uma reunião, e quando os advogados chegaram com o processo, falaram, vamos fazer uma busca e apreensão na empresa também lá em São Paulo. Eu morava em Brasília. E aí, na hora, pedi para o meu advogado, liga lá, né, vê que pode ajudar e tal. Cara, não quiseram nem falar direito com o meu advogado. Aí depois que os caras da empresa não quiseram falar com meus sócios não quiseram. E eu os considerava meu amigo, né? A gente saía junto com a esposa para jantar. A gente era, pelo menos eu considerava que era amigo, né? E aí, quando eu fui preso, e aí eles não atenderam minha esposa. Não deixaram. E eu fazia retirada na empresa todo mês, né? Então não atenderam minha esposa. Eles bloquearam o meu acesso ao meu e-mail. Eu precisava acessar o meu e-mail da empresa para ter acesso a documentos, tal, para fazer minha defesa toda. Não deixaram acessar o meu e-mail. Até hoje, não, tem todos os meus dados, informações que tem lá no meu e-mail, eles não deixaram acessar o meu e-mail. Mas até aí, obviamente, minha esposa é muito mais envolvida. Minha esposa, imagina, você vai preso, sua esposa fica sozinha em casa. Porra, mó merda. Mó merda. Minha esposa ficou desesperada. Se não tivesse os amigos, a família que desse suporte, porque ela ficou completamente perdida, né? Assim, tentando coordenar a minha defesa, tentando falar com os advogados, tentando falar com a minha empresa, e todo mundo barrando, né, acesso. Isso eu achei um absurdo, cara, não deixar eu acessar meu e-mail para pegar, fazer a minha defesa. Como é que vai fazer a tua defesa?
Mas até aí, apesar de toda essa mágoa, eu ainda tinha uma certa racionalidade. Falar assim, não, mas é o papel deles. Até porque eu fui preso na segunda fase da operação. Na primeira, eu já tinha blindado a empresa. A gente fez uma reunião, eu saí do contrato social da empresa para blindar a empresa e veio a segunda fase. E aí eu falei, bom, mas tudo bem, os advogados devem ter orientado, não fala com ele, não mantém nenhum contato tal, para blindar a empresa, mas nos bastidores eles poderiam ter ajudado, concorda? Até porque tinham quem abriu a empresa foi eu, o Fernando e o Luiz, né? Depois entrou o Saulo, o Marcel e o Daniel. Então, e o Fernando tinha saído para abrir uma startup. O Fernando tem relacionamento com ele até hoje. O Fernando ligava minha esposa, e eles eram amigos em comuns. Eles eram muito mais amigos em comuns do que eu. Eles eram todos aqui da USP, da FEUSP. Então, eles poderiam, informalmente, né? Falar, Fernando, como tá o Cobori, né? Manda um recado lá, se precisar de alguma coisa. A gente tá nada. Não fizeram nada disso até hoje, né? Eu tive algum contato depois com o Daniel, que eu converso. De todos ali, é um cara que eu tenho um bom relacionamento, apesar de ter acontecido tudo isso, ainda o considero, né? Mas assim, o resto nunca mais falou comigo, abandonou, aproveitou a situação, né? E aí agora é tudo deles. E hoje a empresa é, teoricamente, uma das maiores boutiques de M&A do Brasil. Mas... Como é que é o nome da empresa? JK Capital. O que quer dizer JK? Há uma controvérsia que eu gosto até de esclarecer. Quando eu abri minhas empresas, já chamava JK. Tá. JK Investimentos, JK Desenvolvimento Humano e Treinamento Gerencial, que é a empresa que eu dou aula. E aí, quando eles me chamaram para abrir, eles falaram assim, vamos pôr o nome da empresa de JK Capital. Mas é de Juscelino Kubitschek, 5 anos e 50 e tal. Se você perguntar para eles vão contar essa história, né? Mas é óbvio que, assim, tanto que quando a gente ia em reunião com o cliente, que dava o cartão, aí os caras via JK, José Cobori, JK, JK Capital. Eles nunca desmentiram. Então, de alguma forma, o nome era usado pela credibilidade, né? Eles nunca desmentiram em reunião que o nome da JK Capital não era de José Cobori. Mas se você chamar eles aqui, eles vão falar para você que é de Juscelino Kubitschek, né? Mas não ligo para isso, sabe? Como eu nunca fui materialmente, até hoje, eu não sou materialmente apegado a nada, cara. Se eu sair, que eu tiver 100 reais no bolso aí na rua, que vê um cara passando fome, eu dou 100 reais pro cara. Eu sempre fui assim, sabe? Nunca fui... Talvez por isso eu tenha sofrido menos sobre esse ponto de vista. Entendi. Porque depois que eu fui preso, você imagina, você vira um leproso, cara. Depois que eu saí... Ninguém quer estar perto. Né? Quando eu saí da prisão, meus amigos eu podia contar na palma de uma mão. Aqueles que eu achava que era amigo, inclusive os sócios, sumiram, né? Perdi a minha empresa, perdi as outras empresas que eu tinha, perdi o IBME que eu dava aula, nunca mais me procurou. Obviamente a Rede Globo nunca mais me procurou. E eu virei um leproso, né? Foi quando eu contei pra você, eu comecei meu canal do YouTube, né?